Roberta, vamos chamar aqui o deputado presidente da Assembleia do Tocantins, deputado Laerte, que vai receber o nosso próximo palestrante. Vem cá, deputado Laerte. Rondônia, Tocantins foi Antônio agora, né? Ô, Jesus. Deputado Laerte de Rondônia, é que na verdade ele é catarinense, né? Está emprestado para Rondônia. Sobe aqui, deputado Laerte, que vai receber o nosso ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, que eu peço uma salva de palmas e que ele possa subir agora aqui para fazer a apresentação do case de humanização do Tribunal de Contas da União. O ministro Nardes, gente, sabia, ministro, que nós aprovamos uma mudança no regimento da Unali ao seu Ilisiane, deputados federais e o ministro, que é o ministro. Uma vez Unali, sempre unaliano. Então, o ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, ele uma vez já foi Unali. Então, agora, mesmo lá no Tribunal de Contas, ele continua sendo unaliano. Para isso, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Obrigado, ministro. Bem, pessoal, eu achei que ia falar um pouco mais tarde, já me convocaram. Muito obrigado, presidente. Saudar, na pessoa da Ivana, todos os deputados estaduais. Existe aqui um grande número, ela me disse que chegaram a 400 deputados. Portanto, um grande evento. E eu fico muito feliz de poder estar aqui e cumprimentar a todos pelo fato de que o tema que eu vou falar, humanização, no setor público é muito importante para transformar o setor público. Vejam só, nós temos 14 milhões, 15 milhões, se colocar os terceirizados de funcionários públicos no Brasil. 15 milhões de pessoas. Fazer essa máquina funcionar não é fácil se você não souber conduzir as pessoas. Administrar pessoas é muito difícil, mas também é extremamente vantajoso, porque você passa a conhecer o ser humano e passa a ter provocações permanentes para poder atingir o sucesso. Como eu já dirigi o Tribunal de Contas da União, em 12, eu era vice-presidente, 11 e 12, eu tentei transformar o Tribunal de Contas da União para tentar transformar o Brasil, e conseguimos parte disto, e eu vou mostrar esse case de sucesso para os senhores. Como a gente conseguiu transformar o Tribunal de Contas da União na melhor instituição pública do Brasil para trabalhar. Melhor instituição pública do Brasil, em 2014, recebemos o prêmio. É difícil, porque são 2.400 funcionários e quem responde são os funcionários. Os funcionários são questionados, sem interferência da direção. A editora Abril, através de uma revista Você, especializada, fez esse tipo de pesquisa junto aos funcionários, de forma direta, sem contato de ninguém da direção. E nós conseguimos humanizar o Tribunal de Contas da União. Governança de pessoas é o maior desafio do nosso país. Como governar as pessoas? Eu aprendi na vida pública, tive 6 mandatos, que uma das palavras-chave se chama atenção. Dar atenção às pessoas, saber ouvir. O parlamentar, ele gosta de falar muito, mas primeiro tem que saber ouvir. Às vezes você aprende mais com um mendigo que vive no dia a dia, perambulando pelas ruas para buscar a sua comida, o seu alimento, de aprender alguma coisa técnica que você não consegue sair para a humanização e fica somente na racionalidade e não no instinto humano, que também é muito importante. Então, o instinto humano é importante, a relação humana, a questão afetiva é muito importante. Cada ser humano tem o seu problema, cada cidadão vive a sua angústia, e se tu não souber trabalhar isto, ela leva isso para o trabalho e transforma o seu ambiente de trabalho dificultoso para produzir. Como mudar o ambiente de trabalho, como transformar as pessoas, é o grande
É a grande indagação, a grande interrogação que temos que fazer. Então, eu vou contar esse caso da humanização do trabalho, criando relações sustentáveis e viabilizando a instituição. Como viabilizar a instituição? O que é importante? Fazer a governança da gestão de pessoas e como a gente pode ajudar as pessoas a sair daquele problema que ele vive. A depressão hoje é uma situação gravíssima. Hoje a depressão está nos jovens. O jovem está deprimido porque a relação humana diminuiu muito. Praticamente você não tem tempo de conversar com o seu filho. E no trabalho também a relação humana diminuiu. Como transformar a instituição e como você não ficar refém e ficar distraído, deixando o seu filho ou o seu funcionário ficar imerso na tecnologia e não ter uma relação humana. Esse é o nosso desafio. E isso é o desafio do Brasil. Quando eu falei que são 14 milhões de funcionários, 15 milhões de funcionários públicos no país, nós temos a grande missão de fazer essa máquina pública funcionar. 2 milhões na União, 6 milhões e meio nos municípios, 4 milhões nos estados, somando terceirizados, são 15 milhões de pessoas. Então eu vou começar mostrando para vocês alguns dados. Esse dado é importante. Capacidade de governança e gestão no âmbito federal. Está melhorando depois que o TCU começou a medir isto, nós não medíamos. Criamos indicadores. Em 2014, eu na presidência, nós temos que começar a medir o Brasil para poder avaliar. Peter Drucker disse, o grande administrador e conhecido economista, um dos maiores da história da humanidade, quando você não mede, tu não tem como avaliar. Tem que medir, tem que medir. E aí, uma medição que nós começamos a fazer no Tribunal de Contas, quando nós propusemos a especialização como ponto central no Tribunal de Contas da União. Especializar. Criamos 22 secretarias especializadas em todas as áreas. Hoje eu posso dizer, meus caros deputados federais, o Alceu, que é lá do meu estado, que aqui está, hoje eu posso dizer que o Tribunal de Contas da União pode ser o maior protagonista para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira. Nós temos mais de 500 auditorias sobre todos os temas com a especialização que criamos. Gente, 30, 40 auditores que conhecem tudo de educação, que conhecem tudo de pessoas, que conhecem tudo de infraestrutura, que conhecem tudo em suas áreas. 40 auditores especializados em cada área. Porque nós temos que saber mais que o gestor. Nós temos 1.700 auditores. Mas como fazer isso acontecer? Antes nós ficávamos mais na zona de conforto de multar as pessoas, de penalizar o prefeito, de penalizar o gestor. Eu disse, não adianta ficar enxugando o gelo. Quando você multa, penaliza, muda o prefeito, 4 anos vai repetir tudo igual. Nós temos que mudar a causa. Por que que existe o erro? Por que que existe o desvio? Por que que existe a fraude? E aqui já começamos a trabalhar na governança das pessoas, no indicadores de pessoas. Aí vocês vão ver o IGG e governança pública, DTI e gestão de contratação. Ou seja, os contratos que são feitos, um pouco, mas vocês já podem ver que na gestão de pessoas nós estamos melhorando. É o azul. Em cima de 3 itens, liderança, estratégia e controle. Que eu fui a Paris em 2013, 14 e fiz um acordo com a OCDE. Muito antes do Brasil pensar em entrar na OCDE. O que é a OCDE? 35 países mais desenvolvidos do planeta, que têm as melhores práticas de governança. Fizemos um acordo, fui lá, apresentei. Eu tinha uma boa relação, porque eu morei 5 anos na Europa, fiz pós-graduação, mestrado, então eu conhecia, boa parte foram meus colegas da Universidade em Genebra, na Suíça, onde eu trabalhei muito tempo, nas Nações Unidas. Fizemos esse acordo. E aí, olha só, já está melhorando. Em estágio aprimorado, ou seja, o verde, o melhor, o azul, passou de 3% para 9%
de 39 para 44, ou seja, já estamos melhorando a governança como um todo. Mas vejam, no conjunto do Brasil, como é que está a governança de pessoas? 47 ainda está no vermelho em relação à governança de pessoas, 64%, vamos centrar somente no do meio, 64% inicial, e apenas 7% é governança aprimorada. Vejam só, de toda a administração pública brasileira, de todos os 14 milhões, 15 milhões, somente 7% é aprimorado, que tem conhecimento do como fazer e tocar uma administração pública. Somente 7%. É muito pouco. O resto é vermelho e amarelo. É como se fosse um semáforo. As pessoas não têm noção de como conduzir a administração pública, dos conceitos básicos de governança. Aí fica difícil de tratar no país. Mas há uma melhoria, estamos crescendo, mas ainda temos muito que melhorar. Há uma evolução. Então, o tribunal, a partir de indicadores que nós começamos a estabelecer, nós temos condições de avaliar as pessoas, porque são as pessoas que tocam a administração pública, isso é muito importante. Então, aqui está a função. Vocês têm as Assembleias Legislativas, vocês têm os tribunais de conta, vocês têm os municípios, a prefeitura. Nós somos agentes. Como fazer o atendimento ao cidadão? O principal é o cidadão. O que é a sociedade? É o principal. Nós temos que servir a sociedade. Como servir a sociedade se nós não melhorar a governança? E aí está o agente que recebe a delegação da sociedade e vai executar as políticas públicas. Como melhorar as políticas públicas? Isso aqui é introdutório. É a introdução da minha palestra para depois eu mostrar o estudo de caso do Tribunal de Contas. Mas eu quero que vocês entendam o conjunto do desafio nosso no país. A sociedade é contra as instituições hoje. 8 milhões de pessoas saíram às ruas e saem às ruas para protestar contra o status quo, contra as assembleias, contra o judiciário, contra os tribunais, contra as prefeituras. Há uma rebelião da sociedade pela má administração no país. Há uma rebelião. Nós não somos bem vistos quem pertence à estrutura do Estado hoje. Ou nós melhoramos, ou muitas instituições vão desaparecer. Esse é o grande desafio que eu quero deixar para os senhores. Como melhorar? Então, questionário de governança do TCU. Como melhorar internamente para aperfeiçoar a entrega de resultado. Eu não vou ler todas as propostas. A organização avalia os resultados obtidos como um programa de qualidade de vida no trabalho. Como melhorar o ambiente de trabalho e passar isso para os municípios, para os estados e para o conjunto do país. Então, entramos nas práticas do TCU. Como nós conseguimos mobilizar o TCU? Imagina vocês, nós mudar 500 auditores de posição, quando implantamos a especialização. Você não vai mais trabalhar com fulano de tal, você vai buscar o que tu gosta e tu vai ser transferido para uma nova seção, seja da educação, da saúde, da infraestrutura. Mexer com pessoas é difícil. Tirar a pessoa do seu hábito, do seu meio ambiente e mudar ele para trabalhar em outras áreas. Nós mudamos 500 pessoas. E aí criamos o teletrabalho, desde 2009. Esse é um tema que começou a se implantar no Brasil. Nós já implantamos desde 2009 no Tribunal de Contas da União. Teletrabalho. Quanto tempo se perde de transporte para ir da sua casa para o trabalho? 1 hora, 2 horas. Eu fiquei muito feliz de chegar ontem em Salvador, porque eu vi que o metrô está funcionando. Parece que eu estava entrando numa grande metrópole modificada. A cidade está muito bonita. Fiquei muito feliz. Eu sei que o Tribunal de Contas demorou um pouco para tomar a decisão, mas tinha problemas seríssimos. No metrô eu acompanhei esse processo, mas hoje Salvador está mais moderno, está mais bonito, é uma cidade acolhedora. Fiquei muito feliz. Parabéns a Salvador, parabéns aos baianos pela qualidade da sua capital, pela recepção
que a gente tem quando chega. Eu seguidamente vim à Bahia, mas fazia uns 2, 3 anos que não voltava e fiquei muito feliz ao entrar ontem em Salvador. Ver que é uma metrópole mais bem organizada, mais apresentável. Isso é uma humanização que era necessária. Então, nós mudamos no tribunal, mudamos os nossos servidores para o teletrabalho desde 2009. E aí houve o aumento da produtividade. Vocês podem ver, em relação a 2017, 2018, vamos ficar em 2019. Nós estávamos com 13%, agora já estamos com 33%. O teletrabalho melhorou o desempenho do Tribunal de Contas. Então, nós humanizamos. A pessoa pode ficar mais em casa desde que apresente resultado. É uma mudança que aos poucos estamos fazendo. Ele pode ficar mais próximo da família. E outros podem até trabalhar. Fica na opção do trabalhador, dos nossos auditores. E aí começamos a organizar uma pesquisa que começamos lá em 2007, anual. Uma pesquisa e clima organizacional. Vou falar para vocês. Uma das coisas que eu mais aprendi no longo da minha vida, eu comecei, Alceu Moreira, eu comecei no Sistema Nacional de Emprego. Meu primeiro emprego foi lá em Santo Ângelo. Selecionar pessoas, conversar com as pessoas. Cine, trabalhava no Cine. Aprendi a ouvir as pessoas para poder indicar para emprego. Eu fui diretor do Cine em 77, puxa, faz tempo. 77, eu fui diretor do Cine. Clima organizacional. Para criar um clima organizacional na empresa ou em qualquer instituição, tu tem que saber ouvir e saber dialogar. E eu entrevistava as pessoas. E nós criamos isso no Tribunal de Contas em 2007. 61% da participação em 2018. E aí a gente vai acumulando os pontos para fazer o reconhecimento, reconhecer as pessoas que se dedicam. As pessoas apresentam o trabalho e nós selecionamos os melhores no Tribunal de Contas da União para entregar um reconhecimento no final do ano. Quando você reconhece as pessoas, quando você agradece as pessoas, você motiva as pessoas. Isso é muito importante. Projeto Reconhecer. As instituições dos senhores têm projeto Reconhecer? Eu propus isso depois de reconhecer os municípios melhores. No Brasil, quais os melhores de governança? Já fizemos uma pesquisa que nós temos os melhores prefeitos, os melhores governadores, os melhores ministros, as melhores estatais. Já demos prêmios no Tribunal de Contas. Em vez de nós só punir, nós mostrar que existe gente bem intencionada. Porque no Brasil, nos últimos anos, o que aconteceu? Notícia somente negativa. O Augusto Aras me disse há pouco tempo, procurador aqui da Bahia, que está fazendo um excelente trabalho, de 90 delações, 75 não deu em nada, mas foi divulgado no Jornal Nacional. E qual é a imagem negativa que se tem? Do problema lá da JBS, carne fraca, e outros problemas que aconteceu, delações, não deu em nada, mas o país perdeu em 45 dias 500 bilhões de investimentos. Então, reconhecer quem presta serviço, quem presta um bom trabalho na instituição é uma forma de melhorar. Acumula pontos, movimentação entre unidades, implantamos isso para poder oportunizar as pessoas trabalhar dentro das unidades. Fizemos agora, através do presidente José Múcio, uma grande mudança no Tribunal de Contas, também proporcionando essa movimentação. Criamos assistência farmacêutica para as despesas, aquisição de medicamento com uso contínuo não fornecido pelo SUS. Então, nós também apoiamos os nossos funcionários para que ele possa ter um desenvolvimento maior. Agora vocês vão ficar impressionados o que nós criamos de ações para melhorar o ambiente de trabalho do Tribunal de Contas. Até 44 anos tem uma assistência médica. A partir de 45 anos, participação anual para assistência, para dar atenção à pessoa. Ela está bem confortável no seu trabalho. E aí o atendimento em todo o Brasil, médico, odontológico e psicológico, nós temos no Tribunal de Contas da União. Isso nós não tínhamos antes. Atendimento de odontologia.
Você vai criando um ambiente fantástico. Claro que o bom é que nós pudéssemos passar isso para toda a administração, de todos os municípios, de todo o estado, de todo o país. Mas eu estou dando um estudo de caso que dá resultado pelo excelente trabalho que temos no Tribunal de Contas da União. Acompanhamento em psiquiatria, atendimento individual, para evitar, tem muita gente depressiva, então nós acompanhamos nossos funcionários. Se tem algum tipo de comportamento um pouco fora do normal, há um psiquiatra que vai dar uma atenção aos nossos funcionários. Acompanhamento de cardiologia, programa de prevenção, acompanhamento individual por médico cardiologista. Nutrição, acompanhamento também na alimentação, orientamos como deve se alimentar. Nós temos um grande restaurante no centro do Tribunal de Contas da União, a alimentação é dada e orientada conforme a necessidade. Vejam só, humanização, nutrição em foco, orientação com dicas, com cardápio, like, ou seja, isso é humanizar, é dar atenção quem trabalha consigo. E também fizemos um programa de apoio psicológico individual para os funcionários públicos do Tribunal de Contas da União. Gerente, orientamos como fazer a liderança do gerente em cada área, em cada setor. Nós temos 26 secretarias, nós temos a secretaria nos estados, nós temos mais ou menos 48. Você orienta como fazer a gerência, de como trabalhar. O treinamento é fundamental. Esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, falta de treinamento das prefeituras, dos municípios, dos estados, dos ministérios. Eu disse antes ali, 7% só é aprimorado. As pessoas passam num concurso, 3 anos está estável e depois ninguém cobra mais nada. Daí, ele naturalmente ele vai para uma acomodação. Depois de 3 anos ele conseguiu o estágio probatório, ninguém cobra nada, ele começa a se acomodar. Então tem muita gente trabalhando, fazendo de conta e contando o tempo para se aposentar. De 15 milhões de funcionários. Nós temos que motivar essas pessoas. Como tu consegue motivar? Se você não tem ferramentas adequadas. Fazer uma prefeitura funcionar, quem já foi prefeito, deputado, sabe que é muito difícil. Porque tem muito funcionário acomodado e você não consegue mobilizar. Então, a gestão das pessoas é o grande desafio para fazer o país funcionar. Então, escolhas conscientes, curso para informação em relação à questão da aposentadoria. Eu tenho dito o seguinte, tem muita gente contando o tempo para se aposentar, mas ninguém se pergunta, qual é o legado que ele vai deixar como funcionário público? Qual é o legado que ele vai deixar como cidadão? Qual é o legado que ele vai deixar para a sua família? Ele só está contando o tempo, você tem que motivar as pessoas. E para isso tem que ter ferramentas da avaliação, as regras de governança de pessoal, que é avaliar e monitorar. Se você não avalia e não monitora, você não consegue saber o que está acontecendo. E se tu não prepara, não treina bem os funcionários, tu não entrega um bom produto. É por isso que o povo, quando vai num hospital, é mal atendido, não tem o atendimento adequado, as pessoas ficam morrendo nos corredores. Eu recebi um amigo meu de infância que estava na Espanha com doutorado, com câncer terminal, ele ficou 3 meses num corredor, no hospital de base em Brasília. Sabe o que ele me disse? À beira da morte, ministro Nardes, eu estou na porta do inferno, no hospital de base de Brasília, porque não tem um treinamento adequado, não tem uma boa governança nos nossos hospitais. O brasileiro não tem dignidade por morrer por desorganização, por incompetência, por desgovernança nossa. Este é o Brasil que nós vivemos, nós temos que mudar esse país. Fizemos um levantamento, vejam só, nós que somos da classe política, eu tive a oportunidade de ser 3 mandatos de deputado estadual e 3 federal. Sabe quantas obras inacabadas nós temos no Brasil? 14 mil obras inacabadas. É jogar dinheiro no lixo, por falta de organização nossa, de planejamento, de avaliação de risco. Não ter avaliação de risco para começar creches,
UPAs, 5.000 creches iniciadas, tem 1.800 creches abandonadas, sendo depredadas em todos os cantos do Brasil. Isso é falta de governança, é a desgovernança que predomina no país. Ou melhoramos a governança, ou nós vamos para um colapso, não somente econômico, mas social, por desorganização do próprio Estado. Então é necessário melhorar a governança de pessoas. Então, programa de educação financeira. Nós também orientamos no tribunal de como a pessoa deve conduzir as suas finanças. Nós temos uma orientação de como deve conduzir a finança do funcionário público para que ele possa aplicar bem o dinheiro. Veja só, uma instituição orientar como deve gastar o seu dinheiro, porque muita gente não faz o planejamento financeiro. Aliás, esse é o modelo do Brasil. Tem 11 estados que estão com salário atrasado. 11 estados. O meu estado, o Rio Grande do Sul, está com 48 meses parcelando o salário. A lei da responsabilidade fiscal tem que ser cumprida, tem que ter educação financeira para o prefeito, para o governador e para o cidadão. 11 estados. E o Brasil, esse ano, terá grande dificuldade de pagar os funcionários públicos. Então é necessário mudar. Educação financeira é muito importante, não somente para os estados e municípios, mas também para as pessoas. Vamos em frente. Aí, meditação. A gente faz meditação para o estresse, diminuir o estresse. Opa! Olha uma coisa interessante. A vida tem que ser dada atenção. O tribunal dá atenção à vida. Gestão. Nós criamos uma creche dentro do tribunal. As crianças que estão para nascer, a gente dá uma orientação. E de 3 meses em diante, até 1 ano e 3 meses, tem uma creche dentro do tribunal. As mães vão com as crianças e as suas crianças, até 1 ano e 3 meses, ficam dentro do tribunal. Quer humanização maior que essa? A mãe está próximo das crianças. Quer relação mais importante, a não ser com a vida e dar uma boa formação para as crianças? O tribunal faz isso, olha, berçário pro mater. Instituímos na nossa gestão como presidente do Tribunal de Contas da União. Dá atenção às crianças, dá atenção à mãe, porque o desempenho... Imagina uma mãe ter alguma coisa com seu filho, está distante, até 1 ano e 3 meses, então nós damos atenção. Ginástica laboral. Hoje, com a mudança da tecnologia, é necessário a gente fazer prevenção para evitar problemas de toques no trabalho. Então, a gente faz ginástica laboral. Laboral fitness. Eu autorizei, dentro do tribunal, depois que termina o expediente, ter uma sala de fitness para as pessoas terminar seu trabalho e fazer. E com isso, em 2013, nós ficamos entre as 5 melhores instituições públicas do Brasil para trabalhar. Entre as 5 melhores instituições públicas do Brasil para trabalhar. E em 2014, nós ganhamos o prêmio da melhor instituição pública para trabalhar, humanizando, fortalecendo o funcionário público e dando condições de trabalho para que ele tenha um bom desempenho. Melhor instituição pública do Brasil para trabalhar através da editora Abril. Você S.A. fez o levantamento. Aí está a nossa equipe recebendo o prêmio. Meus amigos, vocês viram que mudamos o Tribunal de Contas da União para mudar o Brasil. Eu quero aproveitar e falar com a atual presidente, com a futura presidente da Unali, de que estamos num grande projeto para transformar o Brasil, para finalizar. Esse grande projeto é o seguinte: nós temos que implantar a governança em todos os estados brasileiros. Já conseguimos implantar, conseguimos convencer o Michel Temer. Exatamente hoje, meu caro presidente da Unali, minha futura presidente, hoje está fazendo 2 anos que conseguimos aprovar o decreto da governança no governo Michel Temer. Michel Temer teve a sensibilidade, fizemos um decreto de governança para estabelecer um aperfeiçoamento, buscar eficiência, eficácia, efetividade. Claro que para isso tem que humanizar os funcionários, tem que fazer o time jogar junto. E hoje está fazendo 2 anos desse decreto. Dia 28 e 29, nós faremos
o evento do Fórum Nacional do Controle, que estará presente a UNALI, estará presente a Confederação Nacional dos Municípios, todos os tribunais de contas do Brasil. É o momento do encontro do Brasil, fazer as políticas transversais acontecer. O que é política transversal? Você toma uma decisão em Brasília, tem que chegar na ponta. Mas para isso tem que ter diálogo. Para isso tu tem que ter eixos do governo funcionando. Conseguimos criar agora um centro de governo no governo do presidente Bolsonaro. Começamos lá com o Michel Temer. E aos poucos nós estamos tentando ajudar quem tiver de plantão no governo, porque nós somos permanentes. O Tribunal de Contas é uma instituição permanente. Então nós temos que ajudar, viabilizar a nação brasileira. O que eu queria fazer um convite para a UNALI, já falei com o nosso presidente, já falei há pouco com a Ivana, que conheci, e estabelecermos uma cooperação para implantarmos a governança em todo o Brasil através das assembleias legislativas. Eu estou fazendo palestra para os governadores. Já temos no Rio Grande do Sul uma Secretaria de Governança. Santa Catarina já tem uma Secretaria de Governança. O governador Ratinho me convidou, fiz uma palestra para ele, todo o seu secretariado. Ele vai implantar, me chamou para fazer uma palestra para todos os prefeitos. Já fiz a palestra para todos os prefeitos no Paraná. O Rio de Janeiro já implantou. O Dória me convidou para uma palestra no dia 5 e 6 de dezembro. Ele quer que eu faça uma palestra sobre governança para todo o seu secretariado. Alagoas já implantou. Estamos implantando agora nos municípios. Eu tenho a seguinte consciência, depois de 40 anos de vida pública, se não melhorar a governança, tu pode trocar governador, pode trocar presidente, se tu não estabelece uma meritocracia com planejamento estratégico, se tu não pensa a longo prazo, para 2040, 2030, 2050, não adianta mudar o governante. Tu tem que mudar a forma de governar, tu tem que ter projetos de médio e de longo prazo, tu tem que ter projetos de Estado e não somente de partido. Se nós não mudar isso, nós não melhoramos a nossa competitividade para competir com a China, que está vindo atropelando a Índia e a Indonésia. Ou seja, ou nos conscientizamos na forma de governar, ou mudamos, ou buscamos boas práticas, ou buscamos eficiência, eficácia e atraímos para a nossa liderança esses desafios. Quem tiver no governo, seja no Estado, no município, não, na União, não entrega resultado. Para entregar resultado tem que ter planejamento, tem que ter organização, tem que ter visão de curto, de médio e de longo prazo, tem que atrair os funcionários para trabalhar junto, humanizar. Por isso, meu presidente, lá da Rondônia, eu fiz aqui uma pequena exposição, mas eu queria fazer esse convite para a UNALI se incorporar nesse trabalho do Tribunal de Contas para nós aperfeiçoar o Brasil, para melhorar a produtividade e a competitividade da nação. Humanizando as nossas instituições, conscientizando, porque é o ser humano que faz a diferença, são as pessoas que fazem a diferença. Por isso eu queria cumprimentar o atual presidente da UNALI, meu conterrâneo lá de Santa Catarina, e atual presidente, e me colocar à disposição para a gente não perder a esperança. Eu já escrevi 2 livros, e eu finalizo dizendo o seguinte: primeiro livro, Governança, o Desafio do Brasil. Segundo livro, da Governança e Esperança. O grande problema do Brasil se chama desgovernança. Temos que melhorar a governança. E eu, para simplificar, para as pessoas entenderem que a governança não é difícil, é como criar um filho. É como um pai e como uma mãe. A mãe é a maior gestora da família. É ela que orienta o dia a dia dos seus filhos, é ela que se sacrifica, é ela que monitora, é ela que leva para a escola, é ela que orienta, o pai também. Eu diria que na questão da governança, o pai seria mais a governança e a mãe a mais gestão. Mas a pessoa tem que saber diferenciar o que é governança e gestão. Governança é quem pensa de forma macro, gestão é quem gerencia o dia a dia. Se souber diferenciar um prefeito, um ministro ou o presidente da República, saber diferenciar o que é governança e gestão, vai entregar resultado. E qual é o resultado de uma família? Ter um bom filho para a sociedade, uma boa filha para a sociedade. Qual é o nosso resultado na administração pública? Humanizar a administração pública para entregar uma boa educação, uma boa saúde. Mas se não melhorar e não utilizar as ferramentas da governança, nós vamos chegar a esse objetivo. Espero ter contribuído, meu presidente. Espero ter ajudado com o case do Tribunal de Contas da União, que foi escolhida a melhor instituição pública do Brasil
para trabalhar. Espero que cada um possa transformar a sua instituição. Ao momento que você sensibiliza as pessoas, que você motiva as pessoas, que você energiza as pessoas, que você passa a esperança e de que o Brasil é possível ser construído na base do diálogo, do contato direto e de saber ouvir as pessoas, nós vamos transformar o Brasil. Eu encerro dizendo o seguinte: jamais perca a esperança, porque a vida tem sentido quando se tem esperança. E eu encerro lembrando uma frase do Goethe: quando somente uma pessoa sonha, é somente um sonho daquela pessoa. Quando todos começam a sonhar, é o início de uma nova realidade. Já temos 10 estados indo para a governança. O Brasil já adotou a governança. Melhorando a governança, nós vamos entregar melhores resultados para o conjunto da sociedade. E a UNALI é muito importante nisso. Muito obrigado. Oi. Bom dia a todos. Gostaria aqui de agradecer a participação do nosso ministro Augusto Nardes, a brilhante participação. Já é costumeiro estar nos eventos da UNALI, nas convenções da UNALI, até porque a sua história diz, desde vereador, deputado estadual, deputado federal e agora ministro da TCU, vivenciou o que a gente vivencia dia a dia como representante da população, como parlamentar. O tema é bem atual, a humanização da gestão pública. Eu acho que a gente passa, ministro, por um momento que a sociedade nos cobra isso, e o parlamento tem que dar a sua contribuição, tem que dar seu exemplo, né? A meritocracia, você produzir, você valorizar o servidor que realmente produz, mas sem esquecer também a boa gestão, a boa governança. Queria aqui, nós temos os deputados aqui da Assembleia de Rondônia, deputado Chiquinho, deputado Neide, deputado Anderson. Nós, em Rondônia, vamos economizar 25% do nosso orçamento. E quando a gente fala que a gente vai devolver ao Executivo para aplicar em políticas públicas, muitas pessoas estranham. Mas esse é o novo modelo que o Brasil nos cobra, que o Brasil, que a sociedade nos pede. E fazendo economias simples, ministro, como, por exemplo, estamos leiloando agora todos os veículos da parte administrativa e contratando aplicativo, revendo os contratos. Com isso, nós conseguimos economizar mais de 25% do nosso orçamento, que vai ser devolvido ao Poder Executivo no final do ano. Então, nós queríamos aqui agradecer, e entendendo essa sua palestra, que é a boa governança, que é a humanização, que é esse casamento de boa gestão com a valorização do servidor, que realmente quer crescer, quer produzir, que a gente chama de meritocracia. Eu gostaria, antes de finalizar, parabenizar você, Kennedy, pelo trabalho que você fez ao longo desse ano na UNALI. Trabalho diferenciado. Você abriu mão do seu mandato e viajou esse Brasil inteiro, ouvindo as Assembleias Legislativas. É um mandato, até então, já tem 2 mandatos de deputado, um mandato que eu vejo diferente, com todo respeito aos demais presidentes, mas um mandato diferente. No meu estado, você foi 2 ou 3 vezes como presidente da UNALI e fez isso no Brasil inteiro. Então, você merece aqui uma salva de palmas, com certeza, de todos nós, pelo brilhante trabalho que você fez. Obrigado. Neste momento, chamamos o presidente da Assembleia Anfitriã, Nelson Leal. E convidamos também a deputada Leni Rodrigues de Roraima para entregar o certificado e a lembrança local. Ministro, a Bahia, meu prezado colega lá, presidente de Rondônia, a Bahia é uma terra diferente. A Bahia é uma terra iluminada. Disse que aqui a gente não nasce, a gente estreia. Nós temos um ritmo diferente, nós temos uma baianidade e nós conseguimos ter um meio termo entre a diversão e o trabalho. Falam-se
algumas inverdades a nosso respeito. Nós somos a 6ª maior economia do país. E aqui, ministro, eu tenho um orgulho muito grande dessa nossa terra. Nós temos procurado, nós parlamentares, temos procurado dar a nossa contribuição para o crescimento e desenvolvimento do Estado da Bahia. O senhor que conhece com profundidade o que é ser parlamentar e a diversidade que tem nos parlamentos, aqui tem sido um momento, estamos vivendo um momento diferente. Grande parte dos projetos daqui da nossa Assembleia nós votamos por acordo, e quase todos eles por unanimidade. Isso quer dizer que nós temos nossos posicionamentos ideológicos, mas convergimos sempre quando os interesses da Bahia estão em jogo. Eu fico muito feliz em estar participando desse evento. Queria parabenizar muito ao presidente Kennedy, que se esforçou, e eu gostaria de, inclusive, chamá-lo para encostar aqui, Kennedy. Kennedy se dedicou tanto ao NALI que quase foi cassado. Ontem nós estávamos vendo, ministro Augusto Nardes, ele fez 189 pernas de voos pelo Brasil em um ano. E eu já disse à deputada Ivana Bastos que ela não vai passar pelas dificuldades que Kennedy passou, porque nós vamos mudar o regimento para que nossa presidente possa caminhar o Brasil representando os nossos deputados e que tenha a tranquilidade de poder desenvolver suas ações e seu trabalho. Eu dizia, e Vossa Excelência não estava aqui, ministro, que não deixe de, antes de partir, não deixe de ir ali no Rio Vermelho para comer um acarajé. Tem os melhores da Bahia, o de Dinha, o de Cira e o de Regina. Que subam a colina sagrada do Bonfim para fazer uma prece. Mas não deixe, antes de passar, pelo milagre vivo, realizado pela primeira santa brasileira, que é a Irmã Dulce dos Pobres. O milagre, transformar um mero galinheiro em um hospital e em uma das maiores obras sociais do país. Não se aveste, meu rei, se quando, já cansado, ir para o seu hotel e escutar um som surdo e agressivo. São os atabaques do Pelourinho ou dos terreiros que enchem de mistérios as noites baianas. Aproveite muito a Bahia, curtam a Bahia, porque ela os recebe de braços abertos. Ministro, parabéns pela palestra enriquecedora e tenho certeza absoluta que nós precisamos sim investir na qualidade da administração. Temos, obviamente, como político que somos, compromisso de sempre estar procurando melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos administrações voltadas à meritocracia. Precisamos, sim, fazer um Estado que seja mais enxuto, precisamos de um Estado que faça mais investimentos, e eu fico feliz em estar morando no Estado hoje, que é o segundo que mais investe no Brasil e, proporcionalmente, o que mais investe. Isso quer dizer que aqui está se procurando fazer o dever de casa. E tenho certeza absoluta que, quando a gente prioriza a administração, quem sai beneficiado é a nossa população. Parabéns, ministro, e leve para Brasília o símbolo da nossa baianidade, que é o berimbau. Presidente Kennedy, Vossa Excelência tem que estar aqui ao lado, porque... Eu sou cidadão baiano também. Por lei, porque a Assembleia Legislativa da Bahia me concedeu, ministro Nardes, o título de cidadão baiano. Ó, gente, fica aí bem. Deputada Ivana. Vem cá também. E também a nossa deputada representante do Amapá entrega ao presidente, a Roraima, entrega ao ministro Nardes o certificado de participação.
Pessoal, eu quero aproveitar a presidência do presidente e pedir para que ele estude a possibilidade de fazer um projeto de lei de governança para o Estado. Eu vou mandar os melhores projetos que temos no Brasil e que vocês liderem junto com a Ivana e que cada um possa apresentar um projeto de lei no seu Estado. Eu estou à disposição para mandar para todos os presentes, porque aos poucos nós vamos incorporando a governança no conjunto da nação para buscar eficiência, eficácia e efetividade. Muito obrigado, saio muito feliz e já sou também, agora não somente baiano, mas sou baiúcho.